As fake news chegaram para ficar, gente. Elas manipularam as eleições no passado, vão manipular eleições no presente e se tornarão uma presença constante. No fundo, elas não são novidades. As fake news estiveram presentes ao longo de toda a história da política, né? A gente tinha boatos anteriormente, tinha desinformação. Ao longo da Guerra Fria você tinha diferentes agentes tentando confundir o eleitorado do outro país, tentando confundir a percepção do outro país. Ou seja, fake news não são novidades. O que é novidade é o modo como a internet se tornou um ambiente propício para isso, para a disseminação de desinformação e para confundir o eleitorado. Eu falo sobre isso porque ontem o WhatsApp divulgou que, de fato, o WhatsApp foi usado por grupos políticos para disseminar, para fazer disparos em massa no sistema. Ou seja, algo que já era suspeito, uma denúncia que já tinha sido feita pela Folha de São Paulo ano passado, agora se confirma pelo próprio WhatsApp. E não há dúvida nenhuma que o WhatsApp foi um dos principais modos para a disseminação de desinformação durante a eleição do Bolsonaro. Muitos grupos de WhatsApp, muitos compartilhamentos de informação no WhatsApp ajudaram a contaminar o debate político no Brasil. Primeiro a gente precisa definir o que são fake news, né? O que é esse tipo de desinformação que é propagada pela internet. Há diferentes tipos de fake news. Uma delas é uma notícia falsa, inventada, né? Uma mentira de fato, né? Pega um personagem lá, Manuela Dávila, ou Boulos, ou Haddad, e cria uma mentira em cima dessas pessoas e compartilham como se fosse verdade. Então a pessoa vai lá, consome uma notícia falsa, completamente mentirosa, compartilha essa notícia e isso contamina a percepção das pessoas sobre essas figuras. Então, o Haddad tal coisa, o Manuela Dávila fez tal coisa. Essa é uma mentira pura e simplesmente, algo falso, criado, inventado para difamar alguém, para prejudicar a imagem de alguém. Depois, o que você tem são distorções de notícias reais. Você tem uma notícia verdadeira, alguém vai lá, pega aquela notícia, altera algum elemento, ou exacerba certo elemento naquela notícia e vende como se fosse a notícia real. Então você compartilha uma notícia real distorcida, ou uma manchete distorcida, alguma coisa que prejudique a percepção do leitor, ou do ouvinte, ou do espectador sobre aquela notícia. Outra coisa que pode ser feita também são notícias descontextualizadas. Ou seja, pega uma notícia antiga, de 10 anos atrás, e veicula como se fosse recente, como se fosse nova. Alguma denúncia de corrupção que não se confirmou e se vende como se fosse algo recente, descontextualizado. Isso também altera a percepção das pessoas, porque você lê uma notícia antiga como se fosse nova e você se confunde também. Outra possibilidade são frases fora de contexto. Pega um vídeo da pessoa, recorta uma frase da pessoa que diz o oposto do que ela queria dizer e começa a veicular isso nas redes sociais como se fosse algo real, como se ela quisesse dizer aquilo de fato e não fosse parte de um contexto maior. Isso é muito comum e confunde muito as pessoas também. E um outro elemento que existe também é a manipulação digital. Pegar uma foto de alguém com uma camiseta e botar dizeres diferentes da camiseta da pessoa. Ou ela segurando um livro e trocar o título do livro por um outro livro. Ou seja, faz uma manipulação no Photoshop e veicula a imagem como se fosse algo diferente do que ela é. Esses são alguns tipos principais de fake news, mas em inúmeros modos. Através de memes, por exemplo. Os memes têm uma capacidade de viralização enorme, através do humor principalmente, e você pode distorcer a percepção das pessoas através de uma piada, de um meme que vai lá e cria uma imagem diferente daquela pessoa para você. O grande problema das fake news, primeiro é você enfrentar, né, você desmistificar essas coisas para as pessoas, porque um meme ou uma fake news se espalham muito rapidamente e para você corrigir o estrago disso é muito difícil. A resposta à mentira, ela sempre tem um impacto muito menor do que a mentira por si própria. E o outro problema é que as pessoas que recebem essas mentiras, que são convencidas por elas já estão fechadas no universo de conteúdo, numa bolha de conteúdo, que é muito difícil você desmontar aquela percepção das pessoas. Na psicologia tem um termo chamado viés de confirmação, que é quando você aceita muito mais facilmente conteúdos que já confirmam aquilo que você acredita do que conteúdos que contradizem as suas crenças. Por exemplo, você quer acreditar que um partido é o mais corrupto do mundo. Quando vem notícias que corroboram essa informação, você acolhe rapidamente essas informações. Quando surgem notícias que contradizem isso, você tende a rejeitá-las e ignorá-las. Esse é um efeito automático, não é proposital, não é intencional. É um mecanismo quase natural do ser humano. Então é preciso confrontar essa tendência natural das pessoas. Quando você une a uma educação deficiente no Brasil, a um falso senso crítico das pessoas, o que você percebe é que não há um esforço crítico de receber as notícias e avaliá-las, verificá-las, checá-las, comparar com outras notícias. É porque esse é um processo lento, trabalhoso e que muita gente não quer empreender. Ficar verificando as notícias para ver se elas são reais ou não. E quando você recebe no WhatsApp, por exemplo, que é algo de rápida leitura, de rápido consumo, você simplesmente assimila aquilo ali e segue para a próxima mentira. Essas campanhas de desinformação, de fake news, elas têm influenciado em campanhas eleitorais pelo mundo. A gente viu isso no Brexit, no referendo para a saída do Reino Unido da União Europeia, a gente viu isso sendo usado através do Facebook, depois que serviu de laboratório para depois, nos Estados Unidos,
manipular também a campanha eleitoral do Trump. Tem um documentário da Netflix que fala sobre isso, que é Privacidade Hackeada, que mostra como os dados do Facebook foram utilizados para direcionar propaganda para as pessoas votarem ou não votarem em certos candidatos. Isso é algo estudado já e também já está amplamente conhecido, o modo como utilizaram as redes sociais para isso. O Brasil também é um estudo de caso para isso, principalmente pelo uso das redes sociais como o WhatsApp e o YouTube, que foram manipulados para poder convencer as pessoas a votarem no Bolsonaro ou a não votarem no PT. Recentemente você teve o caso da Índia, no qual propagavam fake news pelo WhatsApp também. E agora teve uma preocupação no Canadá. O Canadá emitiu um relatório agora sobre o uso de fake news, sobre os ataques que estão sendo feitos contra o Trudeau, recuperando imagens antigas dele com um blackface, para que os eleitores dele deixem de comparecer às urnas ou votem em outra pessoa. Inclusive, nesse relatório do Canadá, uma coisa que eles falam é sobre aquilo que eles chamam de censura pela desinformação. Você recebe tanta fake news que você se desestimula a participar do debate político. Você é silenciado por causa das fake news. E outro receio que também se dá no mundo agora é aquilo que é chamado de deepfake. É uma fake news tão elaborada, usando o vídeo, a um ponto de você ser incapaz de reconhecer que aquilo ali é falso. Por exemplo, você pega a cara do Obama, manipula digitalmente ele falando alguma coisa, a voz dele, e isso leva uma mensagem distorcida sobre aquilo que o Obama pensa ou aquilo que o Obama diz. E a deepfake é muito preocupante porque é um grau de sofisticação muito mais avançado do que você observa nas fake news tradicionais. É um momento no qual você vê a cara da pessoa, a cara de um político, a cara de um influenciador dizendo coisas, e isso é manipulado. Isso é alterado para que eles digam coisas diferentes daquilo que eles diriam. Há um ponto no qual será quase impossível distinguir entre realidade e aquilo que é invenção, aquilo que é fake. O que a gente precisa descobrir agora, e talvez seja um dos maiores desafios políticos no futuro, é como combater, como enfrentar essas mentiras, essas fake news de maneira eficaz. Porque os modos tradicionais de verificação de fatos, eles têm um alcance muito limitado. Como eu disse, você tem lá uma mentira, e quando você tem a correção da mentira, o alcance é muito menor. A mentira se propaga, enquanto que a correção tem um alcance muito restrito. Durante as últimas eleições aqui na Espanha, a imprensa tradicional conseguiu combater muito bem as mentiras que foram surgindo. Então a imprensa tradicional constantemente fazia notícias sobre as fake news e desmentiam. Ou seja, houve um esforço coordenado entre a grande imprensa para confrontar essas mentiras. Mesmo assim, quando você tem correntes no WhatsApp, por exemplo, o grupo no WhatsApp, que vão propagando isso nos subterrâneos, é muito mais complicado você compreender a dimensão e o alcance de certas mentiras que são propagadas. Então o que eu quero saber de vocês é como combater o efeito daninho e desastroso das fake news na política. Porque também é um elemento que contribui para a polarização política. Essas mentiras, elas contribuem para formar bolhas de informação, para formar grupos radicais e para contaminar completamente o debate político em vários países pelo mundo. Então, como enfrentar isso de maneira eficaz? Esse é o grande desafio que a gente tem adiante. Quer saber o que vocês pensam sobre isso? Deixe seu comentário, deixe o joinha, assine o canal da Carta Capital e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!